alegria muito grande no meu coração que veio nesta oportunidade convidar para nós darmos início a um estudo expositivo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Este projeto ele nasceu em meu coração no mês de fevereiro do ano de 2015, quando na oportunidade eu estava passando por uma crise espiritual muito grande. Mas o Senhor me concedeu a oportunidade de estar com uma pessoa, e esta pessoa foi o meu cunhado, Antônio Carlos. Eu quero aqui já deixar o meu abraço, o meu agradecimento a este servo do Senhor, por nesta oportunidade compartilhar comigo a palavra. E eu entendi naquele momento que o Senhor tocara no meu coração de uma maneira muito profunda. E aquele dia nasceu uma esperança que tudo que eu aprendi, a minha infância, a minha juventude, não havia sido em vão. E nesta oportunidade eu lembrei-me de um tempo da minha infância, quando na cidade de Foz do Iguaçu, o pastor Argel Dourado, um abraço muito forte a este amado irmão e a todos os meus amigos de Foz, enfim, todos que nos ouvem através deste vídeo. O pastor Argel, ele nos explicava como a nossa vida ela é transformada quando nós entendemos a palavra do Senhor. E eu me lembro que eu então fui impactado pela carta de Paulo aos Romanos naquele período de tempo. E quando eu estive com meu cunhado, eu me lembrei disso. E o Senhor me fez eu recordar deste momento. Então nasceu no meu coração um desejo de compartilhar com vocês este livro maravilhoso. E desde então, o Senhor vem me dando graça, o Senhor tem concedido a mim a oportunidade de estar analisando de uma forma mais minuciosa a porção das Escrituras. Então eu quero dizer aqui a vocês, por que estudar o livro de Romanos? Pelo menos 3 pontos principais que me levou a este estudo. Em primeiro lugar, o conteúdo da carta aos Romanos. Nós vamos entender que muitos títulos são dados à Epístola aos Romanos, como a exposição magna da fé, o Evangelho da justiça de Deus. E então o conteúdo é um conteúdo que contém as principais doutrinas do Novo Testamento. Isto é muito importante para nós. Em segundo lugar, pelo grande impacto histórico que esta carta teve no decorrer dos séculos. Homens influentes, pessoas que fizeram a diferença no reino de Deus, foram impactados com esta carta, como é o exemplo de Agostinho, como é o exemplo de Martinho Lutero, que leu Romanos 1:17, como é o caso de John Wesley, como é o caso de Karl Barth, que era um grande teólogo liberal, e quando ele entendeu a carta aos Romanos, ele muda a sua teologia, a dependência de Deus, a que o homem depende de Deus em todas as coisas. O impacto histórico é muito grande. E pelo impacto na minha vida, desde a minha infância, eu sempre gostei de estudar as epístolas. E quando eu li Romanos 1:21, que diz que os homens conheceram Deus, mas não o adoraram como Deus. Essa expressão, ela mudou a minha vida. E eu comecei a meditar. Eu comecei a fazer uma autoanálise da minha vida. E esta expressão, ela me levou a pensar em mim. Será que eu estou adorando a Deus como Deus? Da maneira que Deus merece? Será que as minhas idas à igreja, elas estão sendo com o objetivo certo? Será que quando eu me coloco diante da palavra, eu tenho o objetivo certo? E isto impactou o meu coração. Então, nesta oportunidade, nós vamos dar início a este estudo expositivo. Observem isto. Não é um estudo
históricos sobre Romanos. Não, nós vamos procurar buscar no coração de Paulo. Nós vamos procurar entender o que ele tinha em mente quando ele se colocou para escrever a carta aos Romanos. Então, amado ouvinte, fique conosco, nos acompanhe. Nós teremos uma aula por semana. Eu acredito que no espaço de alguns meses nós estaremos então concluindo este estudo maravilhoso. Conto com você, convide seus amigos, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe conosco este trabalho e eu tenho certeza que o Senhor estará te abençoando. Neste primeiro encontro nosso, nós vamos meditar no primeiro versículo do capítulo 1 de Romanos. Porque este versículo ele é muito importante para nós observarmos o primeiro sentimento de Paulo, a forma como ele se apresenta à igreja de Roma. Veja, Romanos capítulo 1 e o versículo de número 1 diz-nos assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O que nós vamos buscar aqui neste primeiro versículo? Paulo, ele coloca-se diante da igreja, coloca-se diante do povo a qual ele vai escrever de três formas. Veja, ele apresenta-se como servo de Cristo Jesus. Segundo lugar, chamado para apóstolo. Terceiro lugar, separado para o Evangelho de Deus. O que é importante nós entendermos aqui neste primeiro versículo? O coração de Paulo. O que ele sentia. A maneira que ele era posicionado em relação ao Evangelho de Deus. Entenda que esta posição é muito importante para nós. Haja visto que o Evangelho da atualidade, muitos estão posicionados de maneira ao contrário às Escrituras. Mas nós vamos encontrar aqui então o primeiro grande segredo: o posicionamento de Paulo em relação ao Evangelho. E eu acredito que esta é a posição que eu e você precisamos buscar, precisamos entender e buscar viver na prática esta posição de Paulo. Então vamos lá. Olha, servo de Cristo Jesus. Essa expressão ela é muito importante e ela significa que Paulo ele estava disposto a obedecer. Olha, servo a quem? Cristo Jesus. Então vamos analisar essa questão do servo. Em outras epístolas, Paulo ele também se apresenta, como em Filipenses, como em Tito, ele apresenta-se como o servo, ou seja, aquele que tem total compromisso com o seu Senhor, aquele que disponibilizou a obediência total ao seu Senhor. Vamos entender aqui pelo menos três coisas. Olha, o primeiro ponto importante aqui, este sentimento de Paulo, ou esta posição,
ele ia ao contrário dos grandes mestres. Olha o que Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo de número 23, o versículo de número 7, nos diz que os homens, aqueles que eram responsáveis pelo ensinamento da palavra do Senhor, eles gostavam de ser chamados de mestres. Eles gostavam de ter as suas vestes ornamentadas, eles gostavam dos primeiros lugares nos assentos, eles gostavam dos banquetes, e eles também gostavam de ser chamados mestre, ou seja, eles queriam estar em evidência. Paulo, ele diz que ele era servo. Olha que diferença para nós entendermos. Observe também o livro de Jeremias, o capítulo de número 9 e o versículo de número 23, está escrito assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico em sua riqueza. Veja que Deus, através do profeta Jeremias, ele coloca 3 coisas que trariam orgulho ao homem, que é a sabedoria, a força e a riqueza. E Deus, ele já diz: não façam isso, não deixe que isto esteja no coração de vocês. Por quê? Porque Deus sabe, na sua onisciência, que o homem, ele é levado a sentir-se assim. E esta é uma grande verdade que nós podemos observar hoje nos nossos dias. Mas que nesta hora o Senhor possa colocar em nossos corações esta posição em relação ao Evangelho, que eu possa ser um servo do Senhor, que eu fale aqui aquilo que o Senhor quer que eu fale, que você que está me ouvindo, que você que tem uma chama no seu coração, você possa entender isto, a importância de você ser servo, de você sentir-se, aleluia, como servo do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo, ele apresenta como chamado para apóstolo. E aqui nós encontramos 2 palavras muito importantes. Primeiro, chamado. Segundo, apóstolo. Precisamos entender que a essência do Evangelho, a essência do reino de Deus, ela está inserida nestas 2 palavras. Veja bem, a palavra chamado, ela significa vir para perto, tem o sentido de comunhão. É como se o Senhor estivesse falando para você: olha, eu quero que você esteja nos meus braços, eu quero que você esteja perto de mim, eu quero que você seja o meu companheiro, o meu amigo, esteja junto de mim. Chamado. Apóstolo é enviado, aquele que vai, aquele que sai de perto e vai para longe. Enviado, apóstolo. Observem que estas 2 palavras, elas estão de acordo com todo o Evangelho. Veja Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3 e o versículo de número 13 e 14, nos diz que Jesus, ele chamou a si aqueles que ele quis. Olha o versículo 13. Chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Marcos 3 e 13. Chamou, Jesus chamou. Olha o versículo 14. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele e enviasse a pregar. Olha que coisa maravilhosa.
Jesus, ele nos chama. Oh, aleluia. E nesta oportunidade eu tenho uma alegria muito grande no meu coração de poder entender isto, que nós precisamos estar perto de Jesus e irmos pregar o Evangelho. E esta é a essência do verdadeiro cristão. Esta é a essência do verdadeiro homem que entende a palavra do Senhor. É você saber que o Senhor quer que você esteja perto dele, mas ele quer também que você vá, que você saia pregar o Evangelho. Ok? Evangelho de João, também este é um ensinamento no versículo 10, quando Jesus ele ensina sobre o bom pastor. E no versículo de número 5, ele diz assim, o versículo de número 3 e o versículo 4. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Veja bem, Jesus chama pelo nome e as leva para fora. Só que olha que coisa interessante aqui, o versículo 4. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Esta palavra precisa confortar os nossos corações. Precisamos encontrar um conforto muito grande. Você que tem um sonho, você que é um líder, você que é um pregador, você que é um cantor, você que tem a chama no coração que arde. Esta palavra precisa impactar os nossos corações. Nós sabemos que o Senhor, ele nos chama, o Senhor, ele nos manda para fora, e quando ele nos coloca para fora, ele vai adiante de nós. Aleluia. É o cumprimento de Mateus 28 e 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nesta oportunidade o meu coração arde de alegria em saber que o Senhor está aqui comigo. E o Senhor está aí com você. Aleluia. Que o Senhor pode transformar a sua vida pelo entendimento da palavra. Aleluia. Então, observem que a essência do Evangelho é isto. É isto que nós temos que entender. À medida que nós entregamos às pessoas aquilo que recebemos de Deus, o Senhor envia mais para nós. É como se fosse uma fonte de água. Quanto mais ela se derrama, mais ela se enche. Aleluia. Separado para o Evangelho de Deus. Vamos compreender aqui a palavra separado. E nós encontramos aqui uma lição muito grande para as nossas vidas. Porque é muito comum nós desanimarmos. É muito comum aqueles que têm a chama da obra do Senhor no coração, muitas das vezes as tempéries da vida, as adversidades, os desertos, que a gente precisa atravessar, ele leva-nos a desanimar. Mas aqui Paulo está dizendo assim, que ele foi separado. É importante nós entendermos que quando aconteceu esta separação, em que momento Deus havia separado Paulo. E Gálatas, o capítulo 1 e o versículo de número 15, nos informa que esta separação, ela aconteceu, desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Olha que coisa tremenda aqui. Paulo, ele entendia que Deus o havia escolhido, que Deus o havia separado para uma obra específica, desde o ventre materno. Mas vamos pensar aqui na vida, no tempo que levou para que o ministério de Paulo começasse a fluir. Veja, separado desde o ventre materno. Porém, houve um tempo, houve um período que Paulo, ele era um perseguidor da igreja, em que foi um homem cruel, em que foi um homem que não era convertido ao Evangelho.
quando aconteceu a sua conversão na cidade de Damasco, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos entender que o ministério dele também não começou ali. A Bíblia nos fala que ele começou a pregar logo após a sua cura em Damasco, mas o seu ministério não teve início ali. Nós entendemos, lendo o livro de Gálatas, que houve um período muito longo em que ele foi para as Arábias, em que ele ficou oculto. Mas aqui inicia-se o período do ministério de Paulo. E o que é importante para nós aqui entendermos este tempo? Eu preciso entender o tempo de Deus. Eu preciso compreender que é na hora de Deus. Você tem que compreender que é na hora de Deus. Que você é separado, você é escolhido, mas existe um tempo de Deus para a tua vida. Amém? Então veja, entenda que também outros homens tiveram que conviver com essa questão do tempo. Moisés, por exemplo, foram 80 anos até que o ministério iniciasse na vida dele. Davi teve que fugir de Saul, teve que viver nos desertos, até cumprir-se o tempo de Deus. João Batista diz no evangelista Lucas que ele ficou no deserto até o tempo de ser apresentado à nação de Israel. Jesus também teve esse período de tempo. Então, amado ouvinte, você que me ouve, você que pensa em desanimar, você que pensa que tudo está acabado, não está. Deus tem um tempo para a tua vida. E este tempo chega. Então Paulo ele foi separado. Mas separado para quê? Paulo tinha uma missão específica. E a missão de Paulo era o Evangelho de Deus. Pensem comigo. O Evangelho de Deus. E aqui nós estamos já concluindo esta primeira aula. Este será o nosso estudo do nosso segundo encontro. O Evangelho de Deus. Que Evangelho? Que maravilha. E Paulo ele está incumbido em levar para mim e para você este Evangelho de Deus, que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então entenda isso. Jesus é a revelação do Evangelho de Deus para o homem, ou a boa nova de Deus. Deus olha para a humanidade e chega o tempo de Deus mostrar ao homem aquilo de bom que ele tinha na pessoa de Jesus. Que maravilha, né? Eu quero concluir então esta aula dizendo a vocês que as três principais revelações de Deus ao homem estão na natureza. Como diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Também Romanos capítulo 1, versículo 20 nos diz que toda a criação ela nos revela aquilo que nós não podemos ver na pessoa de Deus, como o seu eterno poder, a sua glória majestosa. Isto está manifestado na natureza. A segunda grande revelação de Deus é a pessoa de Jesus. E esta revelação é a mais importante, porque Jesus ele tira o pecado da vida do homem. E quando o pecado é tirado, nós podemos enxergar, nós podemos ver o trabalhar de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. E a terceira grande revelação de Deus é a palavra do Senhor. Por quê? Porque através da palavra nós podemos entender, nós podemos buscar esta compreensão daquilo que Deus fez por nós. Então, amados e queridos ouvintes, nos acompanhem. Na próxima semana nós estaremos estudando do versículo 2 ao versículo 4 de Romanos. E nós vamos procurando aí entender o que Paulo ele tinha no coração e o que isto muda as nossas vidas. Eu tenho certeza que nós seremos
certeza que Deus levanta um exército de pessoas, aleluia, valorosas, de homens guerreiros, que tenham a palavra verdadeira no coração, e que esta geração, nós fazemos parte dela. Então, amado ouvinte, eu quero orar com você, e que o Senhor nos abençoe, e até a semana que vem. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu oro neste momento pela vida de todos que nos ouvem. Sabemos, papaizinho, que o Evangelho verdadeiro, ele precisa impactar os nossos corações. E sabemos também que somente o Senhor é que é poderoso para promover isso em nossas vidas. Então, as palavras que foram faladas aqui, as palavras que foram expostas aqui através desta aula, que seja de bênção, que seja de transformação, que seja, aleluia, de renovação espiritual para o teu povo. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Amém e amém. Deus abençoe. Você está no canal Vida pela Palavra de Deus, um canal que tem o objetivo de levar até você a palavra de Deus. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu caminho, nos acompanhe, compartilhe nas